pagou 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro para comprar o Hugo Souza. É cara de pau, inclusive o presidente dá uma entrevista como ele deu recentemente. É um absurdo, é feio. Então hoje, quando a gente fala sobre fair play financeiro, claramente é motivado pelo clubismo dos clubes que não querem perder o seu trono dentro do futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo, as apresentações dos reforços, elas começaram. O primeiro foi o Alexandro. Ele explicou o motivo de vir para o rubro-negro. A reportagem é do Flávio Vinick. Na volta a gente conta que dia é hoje e qual música o DJ Careca escolheu para combinar com o dia de hoje. Rodou. Alexandro já está se sentindo em casa. Depois de 13 anos na Europa, ele decidiu voltar ao Brasil para o clube onde se sentiria mais à vontade. Muitos jogadores já conhecia através da seleção brasileira. Era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. A relação com Tite, que o convocou para a seleção, e a chance de vestir de novo a amarelinha também pesaram na escolha. Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu. Independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. O fator Tite, para mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Alexandro não tem data para estrear e controla a ansiedade para jogar no Maracanã. O lateral esquerdo revelou o objetivo dele no Flamengo: ser campeão de tudo esse ano. Isso seria um sonho particular meu. Eu acho que temos totais condições de poder alcançar esses objetivos. Obviamente tem outros grandes clubes também que estão bem nesse momento, porém confiamos em nós, confiamos no nosso grupo e vamos fazer o nosso melhor possível. Com muitos jogadores lesionados, Alexandro se colocou à disposição para jogar onde for preciso. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de lateral, já joguei até de atacante na Juventus. Teve alguns jogos. Claro que a lesão do Pedro também foi assunto aqui no Ninho do Urubu. Os dirigentes explicaram como o clube deve se movimentar juridicamente para amenizar o prejuízo de ficar um longo período sem o atacante. A CBF não pode contribuir, num primeiro momento, com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Os dirigentes estudam a possibilidade de contratar um centroavante mesmo fora da janela de transferências. Que a gente só pode contratar agora jogador que não esteja sob contrato, né? Jogador que está livre no mercado. E isso aí você gera uma impossibilidade enorme de opções que você fica um pouco engessado. Será que o Alexandro pode acabar improvisado como centroavante? Ô, Benê! E é um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandro na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo. E de fato não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo que envolve o Flamengo. Visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas de fato é uma baita contratação no Flamengo. Na minha opinião, inclusive, chega para ser titular.
tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro, mas eu estou partindo do princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. Sim. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia ali, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador que é o Alexandro, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também um homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandro sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira, então quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo do conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para Ayrton Lucas, é um momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandre também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação miofascial dói, eles fazem com uma tranquilidade, Eles né? fazem. Gente, eu faço uma vez, eu não quero mais. Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, e a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que tem alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa? O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção do problema que ele teve. E é isso, é a última atualização do Flamengo e de fato não tem mais nada a fazer a não ser torcer para o Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem então, sobre os outros... Como foi? Tem mais gente para perto de voltar? O Gabigol e o Léo Pereira. Esses dois aí com certeza vão ficar à disposição pro próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem. Esses com certeza vão ficar à disposição. Arrascaeta e De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição. Só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer. Porque os 3 próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. E chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo. Eu acho que tem que ter um planejamento. Vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar Arrascaeta e De La Cruz para jogar os 3 jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os 3 jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses 3 jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia. Até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Eu sentaria, comissão técnica, diretoria, para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que, vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro há muito tempo, não é de hoje. Só que, por que a gente fala isso? Eu nunca mais me esqueço, uma vez o Djalminha, grande Djalminha, falou pra mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, de falar assim, não, eu não vou ganhar esse título, eu venho pra brigar pra... de ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja fala, eu venho aqui pra ser campeão. E a gente sabe que muitos não serão, mas assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais assim, que não é nenhuma verdade. No caso do Flamengo, é uma dificuldade mesmo, porque o torcedor sabe, não dá pra ganhar os 3. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem 3 ou 4? 4. 4 Copas do Brasil.
O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024 e é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário. E a Libertadores eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem que tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. A Copa do Brasil utiliza o time misto, ainda mais conseguir uma vantagem lá no jogo de ida lá na Arena Fonte Nova. Então eu acho que o Flamengo teria que utilizar sim essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas pro Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente sabe que a gente trabalha com futebol, o torcedor fica falando, pô, mas não dá pra ganhar os 3, meu Deus, não priorizou uma coisa. Aí quando mostra que chegou com um time mais alternativo, pô, aquele malucão lá improvisou, ele economizou o pessoal, não sei o quê. É muito complicado, Tem uma frase que é boa. Qual? Quem muito quer, nada tem. Isso eu também acho. É isso. E agora, olha só, a diretoria ela não tem que tomar decisão baseada no que a torcida vai pensar. A diretoria ela tem que tomar a decisão pensando no profissionalismo. Senão você fica de olho em rede social e vê o que a torcida quer e aí você toma essa decisão. A verdade é essa. E qual você acha que deveria ser a decisão do Flamengo? O Pedrosa já deu ali a opinião dele. Ele acha que o Brasileiro hoje é o título de maior prestígio no Brasil. E pra você, Veneno? Eu já falei. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é o Flamengo. É clube que faz investimento, como o Flamengo faz, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz. Esses clubes têm que priorizar sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, isso pessoalmente falando. E é um campeonato extremamente difícil de ganhar, é muito complicado ganhar. Então, quando você ganha uma competição como essa, você engrandece ainda mais a história do clube. Gente, com todo respeito, a Copa do Brasil foi feita para clubes que não conseguem ou não vão conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro nem a Libertadores. A verdade é essa. Muita gente romantiza a Copa do Brasil pelo valor que a Copa do Brasil dá como premiação. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas principais competições, na minha opinião, no futebol sul-americano. Então o Flamengo tem que sempre priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Pedrosa mencionou muito bem, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro há muito tempo. A verdade é essa. E a última vez que ganhou olhando o celular, torcendo para um outro clube. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo, com o investimento que faz. E a forma como o Flamengo vem atuando no Campeonato Brasileiro desse ano, nos últimos jogos, para mim, a sensação que passa é que estão menosprezando a competição, o que é um tremendo de um erro. A verdade é essa. Mas vamos ver qual será a decisão do Tite nesses 3 próximos jogos, e são jogos extremamente importantes. Mesmo não falando quais escolhas a gente vai começar a entender. É isso. Eu acho que no final das contas, né, essa janela ela serve muito para você oxigenar o seu time. Não só corrigir rotas, mas também quando você está numa boa rota, você conseguir fazer essas situações acontecerem, porque a lesão você não prevê. Ao mesmo tempo, você tem que ter um senso de urgência muito grande. E quem teve o melhor senso de urgência nessa janela, se precavendo, mas também preenchendo lacunas, foi o Botafogo. O Fluminense fez isso muito bem porque os jogadores chegaram e conseguiram corresponder. O Thiago Silva é um monstro, ele mudou a vida do Fluminense. O Serna também é um cara que se tornou titular rapidamente e tem conseguido fazer gols importantes. Enfim, e aí você olha pro próprio Botafogo, é a melhor janela do Brasil. Não só em números, mas também em qualidade. Se trazer um Alex Telles, se trazer um Igor Jesus, um Thiago Almada, é um absurdo. O caso do Flamengo, a gente vai começar a ver agora isso acontecer, porque o Flamengo foi se reforçar no fim da janela. Sim. O Alcaraz é jogador com nível titular, o Alexandre é jogador com nível titular, o Michael era um cara que ia ser titular muito provavelmente e acabou se machucando. Ainda tem a questão do Plata, que para mim é um jogador que também vai aparecer. Então o Flamengo vai começar a ter os resquícios da janela agora. O Botafogo já está tendo desde o início. O Alan também já fez. Desde julho já tinha se programado para essa janela. Então eu acho que o time mais beneficiado positivamente pelo bom trabalho que a diretoria fez foi o Botafogo. Você pode explicar pro povo, Pedrosa, o que é esse fair play financeiro? Tá. O povo fala tanto disso, mas tem muita gente que não tá entendendo muito bem, Pedrosa. Tá. Eu vou resumir aqui, porque isso não é um assunto simples, mas eu vou resumir. Fair play financeiro foi um mecanismo criado pela UEFA lá em 2011 e nesse mecanismo os clubes só poderiam gastar o que eles arrecadam. Eles poderiam passar ali um valor muito mínimo, porém, nesse valor mínimo eles tinham que comprovar que eles tinham a condição de suprir qualquer dívida que eles fizessem.
E aí depois outras vertentes foram entrando dentro desse fair play. Mas basicamente é isso. O clube só pode gastar o que ele arrecada. Se ele gastar o que ele não arrecada, isso quer dizer que ele está se endividando. E quando você se endivida, o que acontece? Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Corinthians vai lá e compra o Ranieri do Cuiabá. São times da mesma divisão. O Corinthians é um time que tirou um jogador do Cuiabá para poder reforçar o seu time e não pagou o Cuiabá. O que está acontecendo? Você está ferindo o fair play financeiro, porque você está tirando um jogador de um time que é seu concorrente direto no mesmo campeonato e não está pagando. Então isso não tem, digamos assim, isonomia, não tem justiça nessa situação. O fair play financeiro não é só para conter gastos, é também para fiscalizar os clubes que são mal pagadores. E isso, gente, eu estou falando do Corinthians, mas vários clubes no futebol brasileiro fazem as mesmas práticas, tá? Então, o fair play financeiro não é só para você botar um teto de gastos. O que o John Textor, inclusive, discorda do fair play financeiro que é praticado lá na Inglaterra é que, por exemplo, seu time arrecada R$1 bilhão, o que significa que ele vai poder gastar 750 milhões de reais em salário. Se o meu time do mesmo campeonato arrecada 400 milhões de reais, eu vou poder gastar 75% desse dinheiro só. Então, a disparidade de finanças, ela vai continuar muito grande. Sim. Então, o fair play financeiro, ele é bom, ele é positivo para você proteger os clubes, mas até mesmo o da Europa também é algo que deve ser discutido. Porque o Manchester City, por exemplo, ele arrecada 1 bilhão de euros por ano. O Crystal Palace do John Textor arrecada 300 milhões de euros. Então eles nunca vão ter a capacidade de igualdade para você tornar o campeonato um pouco mais equilibrado. Isso é a visão do John Textor, tá? Não é a minha visão. É por isso que ele fala que tem que ter uma base salarial estipulada. Sei lá, todos os times podem gastar 500 milhões de euros em salário. Ele pede isso. Então aqui no Brasil há um estudo... É até um pouco lógico, assim, tem sentido, lógico não. Isso. Tem sentido. É para você igualar porque senão o campeonato, vai sempre, né, um só vencer e o outro nunca vai conseguir alcançar. Só que aí tem muitas vertentes, na organização financeira. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que vem se organizando há 10 anos, há quase 15 anos dentro do futebol brasileiro. É justo o Flamengo ter um limite de gasto, sendo que ele vem se organizando nos últimos 15 anos. E aí, do nada, vem qualquer bilionário aí, o Bahia. E aí o Bahia... eu tenho 2 bilhões de faturamento, eu vou investir isso aqui e acabou, vou igualar o Flamengo. É uma questão que é também delicada, que tem que ser discutida. Desde 2020, tem um economista, o César Grafietti, ele entregou um documento para a CBF para implantar o fair play financeiro aqui. Em 2020, todo mundo cagou para isso. Então, hoje, quando a gente fala sobre fair play financeiro, claramente é motivado pelo clubismo dos clubes que não querem perder o seu trono dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a gente está num momento do futebol brasileiro em que a parte do fair play, em que você tem que fiscalizar quem faz o mal pagador, ela é muito mais latente do que você pegar e botar um caminhão de dinheiro no clube, como se fez no Bahia, como se faz no Botafogo. Todo mundo, e ele acabou de fechar com a contratação internacional do Memphis Depay. Então, assim, é justo isso? Não é justo, gente. Não é justo. Só isso. E você, Vene, o que acha desse fair play todo, de toda essa discussão da galera aí? Eu sou extremamente radical. Eu acho que esse debate tem que acontecer desde já, gente. E pra mim não é por conta do Botafogo que está investindo alto, porque tudo que o John Textor está fazendo está dentro da lei. É um trabalho. As pessoas estão criticando o John Textor, mas, gente, ele não está fazendo nada irregular. A lei permite o que ele está fazendo. Ponto e acabou. O Flamengo sofreu muito com isso também. Em 2019, quando fez altos investimentos, todo mundo falava assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Gente, o Flamengo é um clube que está se estruturando desde 2013. O meu ponto em relação ao fair play, o Corinthians é um baita exemplo. Gente, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. Se põe no lugar do presidente do Cuiabá. O Cuiabá está brigando com o Corinthians para não cair para a Série B. O Corinthians contratou um baita jogador junto ao Cuiabá e está devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá. Eu estou citando o Cuiabá porque está ali, ó, no mesmo nível do Corinthians, na parte técnica. Mas o Corinthians deve ao Flamengo a compra do Mateuzinho, mas pagou 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro para comprar o Hugo Souza. Por que eu não pego o dinheiro que vai comprar o Hugo Souza e paga os clubes que o Corinthians está devendo? E são vários. É Toluca, da compra do Pedro Raul, é o Flamengo do Mateuzinho, é o Cuiabá do Ranieri. Tem vários outros, é o Santos Laguna do México, que já foi à FIFA contra o Corinthians da compra do Félix Torres. O que eles estão fazendo é um tremendo de absurdo, gente. É um absurdo, é feio. É feio. E é justo o Corinthians, por exemplo, não cair para a Série B e o Cuiabá acabar caindo para a Série B? Claro que não é justo. Então é óbvio que o debate do fair play financeiro tem que existir. Mas não porque o Botafogo está investindo alto, porque o Palmeiras investe alto ou porque o Flamengo investe alto. Tudo que eles fazem está dentro da lei.
Todo clube ali que está fazendo isso está estruturado. Agora, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo absurdo. É cara de pau, inclusive o presidente dá uma entrevista como ele deu recentemente. E só para finalizar, quando você tem clubes que fazem alto investimento, você tem a oportunidade, por exemplo, de melhorar o nosso produto. O Alexandre preferiu vir para cá do que ficar lá na Europa, o Thiago Almada, o Igor Jesus, ou vários outros que a gente poderia citar aqui. Então, para clubes organizados que investem muito, é ótimo para o futebol brasileiro, porque melhora o nosso produto. As pessoas do mundo inteiro vão querer assistir. Caraca, vai ter um jogo aqui, Memphis Depay contra o Payet do Vasco. Então, isso é muito maneiro de você ver. O ponto é, as regras são necessárias para que esse tipo de situação não aconteça. E a culpa não é do Botafogo. O Botafogo não tem que ser o foco dessa história. Porque o Botafogo é um time que está, desde 2022, montando um time à base de scout e só foi investir alto nessa temporada. E o trabalho que o Botafogo está colhendo hoje foi plantado também lá atrás. Então, assim, quando o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro em 2023, dezembro, alguém falou assim, vamos implantar fair play financeiro? Ninguém falou isso. Só começou a falar agora. O foco não é o Botafogo. O foco é melhorar o nosso produto. Muito bem, olha só, gente, já vamos falar do Vascão, hein? Ficou bem claro aqui pra vocês a questão do fair play financeiro, né? Muito bem, é muito bom, vocês são muito inteligentes, meninos, parabéns. Pra finalizar esse assunto, tem gente que, quando a gente critica o Corinthians, tem torcedor do Corinthians que fala, sabe o quê? A culpa é de quem negocia. Invertendo o culpado. É sério. Pô, na moral, o Corinthians tá feio, cara, tá feio. O Corinthians tá parecendo aquele parceiro que você conhece que é capaz de prejudicar alguém pra conseguir vantagem, pra conseguir sucesso. Eu sei que você conhece uma pessoa assim, e o Corinthians tá sendo essa pessoa. O cara não tá nem aí pra nada, o cara só quer sair do buraco, independente se vai prejudicar alguém. O Cuiabá, por exemplo, tá sendo seriamente prejudicado, tá disputando diretamente ali a permanência na Série A com o Corinthians, e o foco do Corinthians no momento é só fortalecer o time, porque nada estava dando certo, os jogadores não conseguiam um bom trabalho coletivo, e o cara tá simplesmente atirando para tudo quanto é lado, fazendo várias apostas, sendo que o Corinthians não consegue arcar com esses custos. Assim, e ficou muito claro, e eu também concordo com o Vene e com o Pedrosa, eu acho que o foco não é nem quem tem condições, cara, porque o Flamengo, por exemplo, como ele citou, desde 2013, organizando isso, estruturando o time para quando chegasse esse momento estivesse bem. Palmeiras também fez esse trabalho. O Botafogo foi comprado, né? É um caso diferente, mas o cara tem dinheiro, vai fazer o quê? Só que o Corinthians não. O Corinthians não fez esse trabalho, não se importou com o longo prazo e agora tá enfiando os pés pelas mãos para dar certo no campeonato. É uma vergonha. E rapaziada, pode estar pintando aí o Martial, Anthony Martial, no Flamengo. Jornalista diz que negociações avançam. Meu ponto de vista sobre isso, para mim não tem que contratar. O cara tá desde 2023 sem jogar futebol. O cara tá sem clube. O Flamengo hoje, na verdade, só pode contratar jogadores sem clube, porque a janela já fechou. E qual é o grande problema nisso? É que você vai estar contratando jogadores que não estão com ritmo de jogo. Jogadores voltando de lesão, problemas crônicos de lesão, tudo isso vem no pacote. E aí, o Flamengo já enfrenta isso, já tem esse problema no clube, vai contratar mais um jogador com esse problema. Para mim não compensa, acho que o Flamengo tem que pensar direitinho. Se for atrás de um jogador desse, sem clube, tem que ser muito bem pensado. Tem que estudar o jogador, o histórico dele, para não dar BO. Porque vai que contrata, gasta um dinheirão e o cara se machuca. Aí acabou com tudo mesmo. Mas e você, torcedor? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Contrata ou não contrata? Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Esporte Rio. Se você quiser conferir esse vídeo na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para o canal da SBT. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.